Muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021 e a sua central de notícias, a sua central de informações, mais uma vez ao vivo com você aqui na Conecta Mais TV. E ao meu lado, bom dia Beto Guidini, ensolarou o sol hoje? Isso mesmo, Thiago. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 18 graus e a tarde poderá chegar aos 25 graus. E poderá chover rápido também durante o dia e durante a noite. E nesse momento a temperatura é de 20 graus aqui em Nova Prata. E as principais manchetes desta manhã de terça-feira, começamos pela região. A Secretaria de Educação de Paraí se prepara para o retorno presencial das atividades nesta semana. E pela Serra e o Planalto, Lotérica Lagoense comemora o prêmio de R$1 milhão que foi aí num bilhete premiado em Lagoa Vermelha. E pelas notícias do Estado, o secretário de Saúde de Porto Alegre destaca que a maioria da população poderá ser vacinada no primeiro quadrimestre. E pela economia, a Petrobras reajusta mais uma vez o preço da gasolina nas refinarias. E pela agricultura, o Ministério da Agricultura suspende temporariamente a pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. E pela política, tempos quentes em Brasília, Rodrigo Maia dispara e diz que Jair Bolsonaro não tem tanta coragem assim para negar a Coronavac e que Eduardo Pazuello fez um tremendo de um papelão. Pela atualidade, própolis pode reduzir tempo de internação por Covid-19, sugere estudo da USP. E antes da chamada de Mona Lisa Canali, um recado para você que pretende mudar de vida e integrar o mercado de trabalho com uma qualificação melhor nesse ano de 2021. Estão abertas as inscrições do vestibular complementar da Universidade de Caxias do Sul. Vão até o dia 10 de fevereiro. As provas ocorrem no dia 14 de fevereiro e o campus Nova Prata oferece os cursos de Agronomia, Direito, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e Administração de Empresas. Caso você tenha interesse ou dúvidas, informações podem ser acessadas no site ux.br ou diretamente com a Lauana no campus através do telefone 3242-1008. Universidade de Caxias do Sul, uma das melhores universidades do Brasil com reconhecimento internacional, quer ter você no seu banco de estudos, Beto Guidini. E agora vamos para as informações da região, né, Tiago? Agora são 8h07 e começamos por Nova Prata. A Secretaria de Assistência Social e CRAS firmam parceria com a Emater e Master Informática e treinamentos no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, objetivando resgatar ações sociais, buscando a Emater local para efetivar parceria para operacionalizar a horta familiar e a produção de sabão ecológico. Na quinta-feira, dia 14, a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova, a secretária adjunta, Jocélia Vieiras, a psicóloga da Casa de Acolhimento, Ana Paula Freitas, e a coordenadora do CRAS, Elisandra Dalla Libera, reuniram-se com Magdel Donato, dona da empresa Master Informática, e treinamentos quando firmaram parceria para atividades que serão realizadas com as crianças e adolescentes da Casa de Acolhimento e integrantes do programa Pequeno Jardineiro. O CRAS também está em fase de planejamento de um novo programa, provisoriamente intitulado de Pequenas Guias, nos mesmos moldes do Pequeno Jardineiro, contudo, com o intuito da inserção de meninas da mesma faixa etária que terão qualificação voltada ao turismo de Nova Prata. E seguindo com informações do nosso município, ontem foi dia de acompanhar as obras na rua Vereador João Minosso. A Secretaria de Obras de Nova Prata está trabalhando para sanar os problemas de escoamento na rua Vereador João Minosso, no bairro Cidadela. Na semana passada, o prefeito Alcione Graziotin, o chefe de gabinete do Ad Brena e o secretário de obras, Fábio Rigon, estiveram no local para conhecer o problema que afeta os moradores. Conforme o secretário de Urbanismo, Planejamento e Mobilidade Urbana, Carlos Alberto Casanova, o que ocorre no local é que foi instalada uma rede de esgoto cloacal com pouco caimento, ocasionando o entupimento dos dutos.
A Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Saneamento, vai refazer a rede principal, dando um maior caimento para que o esgoto escoe com maior facilidade, segundo o secretário Fábio. A obra será executada em 2 etapas. Haverá a abertura de valas na rua e substituição da tubulação. Grandes ou pequenas obras só fazem a diferença se realmente afetarem diretamente a população. E é isso que buscamos, mais qualidade de vida para todos, afirmou o prefeito Alcione Graziotin. Muito bem, Tiago. Agora notícia para André da Rocha. Abertas as inscrições para a silagem em André da Rocha. A Administração Pública de André da Rocha, através da Secretaria Municipal da Agricultura, informa que as inscrições para o auxílio na produção de silagem estão abertas e vão até o dia 19 de fevereiro de 2021. E agora quem tem conosco na chamada externa, Monalise Canali, contando todas as novidades de hoje. Monalise, temos matérias, entrevistas, o que mais está nesta caixinha de surpresas que se chama Conecta News. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores nessa manhã de terça-feira. Olha, já estou adiantando um dia. Nessa manhã de terça-feira, dia 19 de janeiro, nesse ano que se iniciou, não faz muito, mas que já está passando bastante rápido. Então, Beto e Thiago, antes de falar do nosso núcleo próprio de jornalismo, as reportagens que temos para hoje, vale lembrar para o pessoal. Tivemos um probleminha de conexão com Monalise. Dentro de alguns minutos ela nos chama de volta. Beto, tu tem a próxima informação da região para nós? Isso mesmo, Tiago. Agora, falando de Nova Bassano. A Brigada Militar recebe impressora portátil na tarde desta segunda-feira, dia 18 de janeiro. O prefeito Ivaldo e o vice-prefeito João Paulo receberam no gabinete do sargento Altamir Fortuna Fonseca e o Edson Rodrigo Grando, da Brigada Militar, juntamente com o gerente do Sicredi, senhora Cláudia Sestonaro Sasso, e a presidente da GASP, senhora Leda Ravanello. Na oportunidade, a senhora Cláudia entregou aos membros da Brigada Militar uma impressora portátil que será utilizada pelo efetivo para a confecção de atualizações do talonário eletrônico, viabilizando as ações de policiamento ostensivo preventivo. Esse sistema funciona como substituto ao talonário em papel. E agora quem sim vem ao vivo para nós, Monalise, com a conexão restabelecida, é isso mesmo? É isso mesmo, Thiago. Tivemos um pequeno problema aqui com o nosso sinal, mas agora a gente retorna falando então sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo nessa manhã de terça-feira, que se inicia com um ventinho bastante chatinho, né? Bastante gelado. Se você não saiu de casa, coloca um casaco. Falando então sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje nós temos o plantão do Dr. Guilherme Schossler, que faz a atualização toda semana dos casos de Covid, como que decorreu a semana que passou. Então hoje nós temos um apanhado das principais informações e na sequência você confere então estas notícias sobre o Covid-19, a Covid-19 aqui no município de Nova Prata. Além disso, temos também algumas informações sobre a prova do Enem 2020. Ontem entramos em contato com o INEP e, por conta das respostas que obtivemos, então, iremos levar as informações até vocês que talvez passaram pela situação de ficar do lado de fora da prova, não conseguir realizar a prova. Então, temos algumas orientações a partir daí. Lembrando também que hoje temos uma entrevista, com a Rosicler Maschio Giglioli, ela que é diretora aqui do Campus UX da Universidade de Caxias do Sul, Nova Prata, e teremos então entrevista ao vivo com ela na sequência. Lembramos que na sequência também teremos o Algo a Mais, a partir das 10h30 da manhã, falando sobre alternativas de negócios em épocas de pandemia, né? Então, se você deseja empreender, se você empreendeu durante a pandemia, fica ligadinho no programa que ele está imperdível. Na sequência também teremos o Expresso Meio-Dia com o Thiago, trazendo atualizações e novidades, então, sobre essa manhã. Estamos todos ansiosos, inclusive, para a chegada das vacinas em todo o Rio Grande do Sul, inclusive aqui no município de Nova Prata. Não se sabe ao certo quando ela vai chegar, quem vai ser a primeira pessoa, mas tudo isso você confere no Conecta News, que com certeza nós estaremos com essas informações. Lembramos também que a partir das 22 horas hoje à noite,
nós teremos o Hora Bolas com os guris que apresentam na bancada, e hoje o convidado é o Padre Mussói. Então, se você conhece o padre, se você não conhece também, seja bem-vindo para estar acompanhando então o Hora Bolas a partir das 22 horas ao vivo pela Conecta Mais TV. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, muita expectativa nos bastidores para acompanhar o Padre Mussói hoje no programa Hora Bolas. Isso mesmo, logo mais às 9 da manhã, entrevista com Rosicler Maschio Giglioli, a diretora do campus da UX em Nova Prata, falando sobre o vestibular complementar e tudo que a universidade oferece para quem escolher a Universidade de Caxias do Sul para o ensino superior. Seguimos com informações para Nova Bassano. A Secretaria Municipal de Obras e Viação realizou na semana passada no perímetro urbano a poda de galhos de árvore que estavam atrapalhando o passeio público. Também foi realizado o corte de vegetação nos trevos de acesso à cidade, além de melhorias na entrada da perimetral Claudino Antônio Danhese. E ainda sobre Veranópolis agora. Nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro, no horário das 13 às 17 horas, profissionais da Secretaria da Saúde de Veranópolis participarão da capacitação. Por esse motivo, serão suspensos as atividades de saúde nesta tarde. O setor de vigilância epidemiológica do município estará realizando uma capacitação sobre a campanha da vacinação contra a Covid-19 para todos os profissionais de saúde vinculados à Secretaria da Saúde. Na oportunidade, será explicado o detalhamento, o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde solicita a compreensão da comunidade nesse momento singular que tratará para um assunto de extrema importância para todos. Portanto, estarão fechados no dia 20 de janeiro, turno da tarde, das 13 às 17 horas. Uma notícia agora sobre Cotiporã. Muito bem, seguindo com as informações para Cotiporã, o prefeito Ivelton esteve em visita em Porto Alegre buscando apoio para o município na esfera estadual. Na oportunidade foi visitado o gabinete do secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Covatti Filho, onde foi solicitado a cedência de máquinas agrícolas para atender diversas demandas dos produtores rurais, bem como na Secretaria de Segurança Pública, a fim de viabilizar uma viatura para a Brigada Militar no município. Além disso, o prefeito Ivelton e o secretário Valdir Falcade estiveram no DAER, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, para reforçar a necessidade do recapeamento da RS 359, a qual liga os municípios de Cotiporã e Veranópolis, que está num estado de conservação um tanto quanto complicado, e foi solicitado um termo de cooperação técnica junto ao DAER e o município que permite à prefeitura que realize os reparos necessários. E o prefeito informa que as visitas foram de grande valia, pois trouxeram importantes apoios ao município de Cotiporã. Agora uma notícia sobre Vila Flores. A infraestrutura de estradas estão em andamento desde o dia 1º. O secretário de Obras e vice-prefeito Agenor Galli tem percorrido o município fiscalizando obras e conhecendo melhor as estradas e realizando manutenções de rotina, juntamente às obras que estão em andamento desde a gestão anterior. Uma das obras de maior urgência é a pavimentação da linha Marechal Deodoro da Fonseca, no Caravaggio. Outras manutenções, como a eliminação da rodovia, liberar possíveis bloqueios em fiação elétrica e entrega de brita, estão sendo feitos. A administração está buscando melhorias nesta área, tanto na manutenção mecânica como na capacidade de produção. E seguindo agora com informações para Paraí, que também traz as suas notícias. A Secretaria de Educação do município de Paraí se prepara para o retorno presencial de suas atividades. Nessa semana, na última segunda-feira e nos dias de hoje e amanhã, os pais ou responsáveis por alunos matriculados na educação infantil da rede municipal de ensino deverão comparecer nas respectivas escolas para o preenchimento de um questionário. O documento servirá de apoio para as secretarias de educação e também de saúde, além do COE municipal, para ajustarem o planejamento controlado das atividades presenciais nas escolas, isso em Paraí. Beto, avançamos para as notícias da Serra do Planalto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 19 minutos. Notícias da Serra do Planalto, começamos pelo portal Petronews. Plano de vacinação contra a Covid-19 apresentado em Caxias do Sul.
O Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 foi apresentado em coletiva de imprensa ontem, segunda-feira, pelo prefeito de Caxias, Adiló de Domênico, a vice-prefeita Paula Iores, o secretário municipal de saúde, Daniele Meneguzzi, o diretor executivo da secretaria, Dino de Lourenço, e a diretora de vigilância de saúde, Juliana Argenta Caloni. O plano informa grupos prioritários para imunização em cada fase, população estimada, precauções, contraindicações, estrutura de serviços e locais que devem oferecer as doses de acordo com o avanço do cronograma, dentre outros pontos. A secretária municipal de saúde, Daniele Meneguzzi, destaca que as doses serão adquiridas e distribuídas pelo Ministério da Saúde. Logo, o avanço da imunização dependerá da disponibilidade de vacina. E pela Rádio Estúdio é detalhado como serão aplicadas as 5.000 doses de vacinas que chegarão a Caxias do Sul. Pelo que consta nas informações, em um primeiro momento, 2.500 doses serão aplicadas. A outra metade será guardada para a aplicação da segunda dose, que ocorre entre 14 e 21 dias após a primeira. A relação da imunização aponta que antes serão aí vacinados os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia. E após os idosos acima de 80 anos, na sequência, os idosos de 70 a 75 anos. A projeção é que até o mês de abril seja atingido todos os grupos prioritários de vacinação. E aí, Beto, tu tá no grupo prioritário de vacinação? Gostaria de estar, Tiago. Agora, seguindo as informações aqui da tua rádio, a Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo lançam um edital de 20 milhões de reais. A Secretaria de Estado da Cultura, SEDAC-RS, em parceria com a Fundação Marco Polo, lançaram no dia 12 um edital com um orçamento de 20 milhões de reais, tendo recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, com foco na criação e formação de diversidade das culturas, e edital selecionará projetos de pesquisa, criação, formação e qualificação nas áreas do audiovisual, artesanato, artes visuais, circo, culturas populares, cultura viva, dança, diversidade, linguística, livro, leitura e literatura, música, teatro, museus, memória e patrimônio. O edital recebe inscrições até o dia 26 de janeiro em formulário online, disponibilizado no site da Fundação Marco Polo, e a distribuição dos recursos destinados por meio da chamada pública 2020 será equânime, feita pela Fundação em todo o Rio Grande do Sul, contemplando cotas sociais por áreas e segmentos, respaldados pela distribuição demográfica da população do Rio Grande do Sul, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, COREDES, e o edital terá pontuação específica para a diversidade e nos projetos de pessoa física, 50% para cotas sociais. Muito bem, com informações também da tua Rádio Cacique, tem sortudo em Lagoa Vermelha, Beto Guidini. Um prêmio de R$947 mil foi distribuído aí em um bolão da sorte realizado em uma lotérica lagoense. E a única aposta que acertou os 7 números do dia da sorte do último sábado. Feito na modalidade de bolão, os 947 milhões serão distribuídos em 13 cotas. As dezenas sorteadas foi 4, 5, 12, 13, 16, 25 e 26. Em entrevista à Rádio Cacique, na manhã de segunda-feira, o proprietário da lotérica comemorou o prêmio que saiu para a Lagoa Vermelha. O Dia da Sorte trata-se de uma modalidade um tanto quanto nova. O jogo está disponível desde 2018. Como o prêmio saiu para a cidade, na modalidade estima-se que cada apostador levou para casa R$73 mil. Dá para começar o ano bem com um bolão desses no bolso, né, Beto? Isso mesmo, Thiago, R$73 mil. E ainda notícias sobre Lagoa Vermelha. Segundo o portal Tua Rádio, Lagoa Vermelha deve iniciar a vacinação contra a Covid-19 na próxima quinta-feira, dia 21 de janeiro. Depois da aprovação do uso emergencial pela Anvisa para o uso das vacinas de Oxford e Coronavac, a expectativa está na chegada das doses para o início da imunização. Em entrevista à Tua Rádio, na manhã de segunda-feira, o secretário da Saúde, Eloir Morona, falou como será o processo de vacinação no município. Depois da aprovação, o imunizante será distribuído durante esta semana para os estados. E Lagoa Vermelha, a expectativa é que doses cheguem até quarta-feira, dia 20. E a vacinação já deve acontecer entre quinta e sexta-feira, dias 21 e 22
de janeiro. E agora, falando das informações do estado do Rio Grande do Sul, a vacina chegou ontem à noite e a gente conta para você mais ou menos como estão as tratativas. Pelo portal do Canal Rural, o Rio Grande do Sul antecipa a vacinação e prevê entregas aí de doses em todo o estado até o dia de hoje. O governador Eduardo Leite foi a São Paulo para receber as doses do Ministério da Saúde e prometeu uma logística eficaz. Eduardo Leite foi até Guarulhos buscar as doses da vacina e depois retornou a Porto Alegre. As informações que nós acompanhamos em um momento inicial, Beto, é que a vacina chegaria na parte da tarde, mas em função dos atrasos e outras situações, ela chegou quase pertinho da meia-noite. E ontem a atualização pela página do Twitter do Aristóteles Júnior da Rádio Guaíba, a primeira gaúcha a ser vacinada foi Aline Marques da Silva, conforme informações do Twitter, que recebeu o imunizante ontem, antes da meia-noite. A Aline é a moça aí de roupa azul que trabalha no Hospital de Clínicas. Ela é técnica em enfermagem e desde o começo da pandemia, Beto, está na linha de frente e se trata aí da primeira pessoa a ser vacinada. E uma charge que nós recebemos, Beto, do Jonathan, nosso técnico aí, cameraman e volta e meia repórter, um rapaz muito eficiente e um colega de trabalho muito importante. Ele traz um recado, olha aí de quem? Raul Seixas. Raul Seixas, e o Raul já dizia naquela época, né? Não seja besta de tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy. Sempre atual Raul Seixas, né, Beto? Para aqueles que querem achar que a vacina não é uma coisa boa, o Raul dá o seu recado. Sempre atual Raul Seixas. E segundo a Rádio Irapuru, a maioria da população gaúcha poderá ser vacinada no primeiro quadrimestre. Com a autorização do Ministério da Saúde, o governo do estado antecipará o início da vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul para hoje, né? O governador Eduardo Leite foi ao Centro de Distribuição Logística em Guarulhos receber de forma simbólica as primeiras doses destinadas ao Rio Grande do Sul. E as definições de quem será a primeira pessoa a receber a vacina estão a cargo da secretária Arita Bergman e do secretário da Saúde de Porto Alegre, prefeito de Passo Fundo e em parceria com hospitais. E os detalhes da primeira aplicação ainda estão em definição. E seguindo aí com informações sobre o mapa do distanciamento controlado, porque no dia de ontem saiu aí o resultado definitivo e apenas as regiões de Caxias do Sul e de Guaíba ficaram na bandeira laranja, ou seja, de risco médio. Todas as demais 19 regiões ficaram em bandeira vermelha, o que, segundo o portal G1, representa 86% de alto risco para contaminação por Covid-19, e o novo mapa sairá na próxima sexta-feira. E segundo o portal Correio do Povo, a estiagem do Rio Grande do Sul será agravada pelas altas temperaturas e o fenômeno Laninha. A estiagem do Rio Grande do Sul será agravada pelas altas temperaturas, pela ausência de recarga hídrica no ano passado e pela presença do fenômeno Laninha. Em 2020, principalmente entre os meses de janeiro a maio, as bacias hidrográficas do estado não tiveram recarga hídrica. A hidróloga Marcela Nectoux, da Sala da Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, explicou que mesmo com a ocorrência de chuva nos meses de junho e julho do ano passado, não foi possível melhorar a situação dos rios. E na segunda-feira, quem circulou pela região de Guaíba conseguiu perceber as marcas da estiagem em diversos pontos do Guaíba, nas proximidades do Anfiteatro de Porto Sol, no Centro Histórico de Porto Alegre. Marcelo Noctus ressaltou que em 2020 houve um recorde de cidades gaúchas que decretaram situação de emergência em função da estiagem. Foram mais de 90% de um total de 497 municípios. E agora uma informação para o litoral pela página da Jovem Pan News. Hoteleiros de Torres pedem isenção dos impostos municipais. Na última terça-feira, dia 12 de janeiro, na semana passada, os hoteleiros de Torres se reuniram junto ao secretário de Turismo, Fernando Neri, para pedir que fosse editado pelo Executivo de Torres um projeto de lei no sentido de minimizar o impacto das medidas e decretos levados a cabo por conta da pandemia.
O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares do Litoral Norte e a diretora dos hotéis de Torres informam que possuem jurisprudências e leis implementadas já aplicadas em outras cidades, como por exemplo no Rio de Janeiro, para minimizar esses impactos. Os hoteleiros querem a isenção do ISS-QN e também do IPTU para este período. O segmento ficou parte do ano passado paralisado e ainda sofre os efeitos da pandemia. E a ideia foi dada em uma sessão da Câmara de Vereadores. Pois é, Beto Guidini, são impostos aí de competência municipal que cada cidade tem autonomia para regrar. Agora basta saber como o Poder Executivo, por exemplo, de Torres, que é uma das maiores cidades do litoral gaúcho, e isso geraria um efeito cascata nas demais cidades, vão agir diante dessa solicitação de um importante setor que sim foi tecnicamente amplamente impactado pelas medidas de restrição. Será que a Prefeitura de Torres vai abrir mão de uma fatia do orçamento em prol dos empreendedores que estão mantendo de pé negócios num período bastante complicado? Diariamente recebemos notícias e semana passada, se não me engano, a gente avisou aí de Passo Fundo, a rede de hotéis, né, Vila Vergueiro, um dos mais tradicionais, que paralisou as suas atividades temporariamente. Se o poder público não fizer a sua parte, pode que isto ocorra também com outras cadeias hoteleiras que movimentam um setor importante da economia e que foram os principais atingidos, turismo e eventos que passaram por essa situação. Inclusive, no programa Algo a Mais, logo após aí às 10h30, com a Laura Cúnico, nós teremos empreendedores dos setores de eventos que passaram por poucas e boas no ano de 2020 e que agora conseguem enxergar uma perspectiva um pouco melhor com a chegada da vacina, Beto. Os municípios, os prefeitos podiam dar uma força também, né? Podiam dar uma ajuda, né? Aperta aqui, fecha ali, ajuda a manter aberta a atividade hoteleira, ajuda no que pode manter aberto os setores de eventos, porque afinal, no fim, Beto, a gente sempre fala, tudo são pessoas e pessoas que dependem dos seus empregos e da renda que esse tipo de empreendimento traz. Isso mesmo. Agora são 8h31. No último domingo, dia 17, foi realizada a primeira etapa do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Foram mais de 50% de candidatos ausentes e, dentre todos os motivos, um deles foi o fato de diversos candidatos terem sido barrados nas portas das escolas, pois a capacidade de ocupação estava maior do que a indicada. A nossa equipe entrou em contato com o INEP e agora vamos conferir o que nos foi repassado. No último final de semana foi realizada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo estatísticas, mais de 50% dos candidatos tiveram abstenção. Destes, alguns foi porque realmente não quiseram estar presentes na prova. Outros foi porque estavam com o Covid. Mas diversos foi por serem barrados na porta no dia da aplicação da prova. Por conta desta informação, entramos em contato com o INEP e nos informou que essas pessoas terão sim o direito de fazer a prova do Enem. Por conta da lotação das salas, essas pessoas não puderam acessar aos seus ambientes de ensino. Então, a partir do dia 25 até o dia 29, esses alunos terão a possibilidade de entrar na sua área do candidato e estar solicitando essa reaplicação da prova. O INEP também nos informou que, por conta desse ano ter a possibilidade de fazer a prova de forma online, foram elaboradas 3 provas. Então, elas terão a mesma dificuldade que a primeira. A prova será aplicada a estes candidatos que não puderam fazê-la no último final de semana, nos dias 23 e 24 de fevereiro. Esses candidatos, como dito anteriormente, irão na sua área do candidato fazer a solicitação e a partir daí serão avaliados para que se possa saber se poderão ou não fazer a prova. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX.
Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Nessa quinta-feira tem B-Night a partir das 9 horas da noite. Sabe quem vai estar no nosso sofazinho dessa vez? Ele que enfrentou o tanque dos tubarões e saiu vivo para nos contar essa e outras histórias, Jonathan Tebaldi estará aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região.
Na próxima terça, dia 19, quem estará conosco aqui no Hora Bolas é o Padre José Mussói. Não perca, terça-feira, 22 horas, pela Conecta Mais TV. Retornando ao vivo para você o Conecta News. Logo mais em nossos estúdios a professora Rosicler Maschio Gilioli, diretora do campus universitário da Universidade de Caxias do Sul, aqui em Nova Prata, falando sobre o vestibular complementar. E nós também recordamos os nossos demais apoiadores que trazem esta iniciativa para você todas as manhãs. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Dom Antônio, Empório de Carne, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas, Adilnet Telecom e Universidade de Caxias do Sul. Beto Guidini. Agora são 8 horas e 40 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá chegar aos 25. E também poderá chover rápido durante o dia e a noite. E neste momento já fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações, fazendo um giro pelas notícias, Tiago. Segundo o portal IG, a Petrobras reajusta o preço da gasolina nas refinarias a partir de ontem, segunda-feira. A Petrobras anunciou no começo da tarde da segunda-feira que o preço da gasolina será reajustado em 0,15 centavos nas refinarias. Com o aumento, o valor do combustível passará a custar R$ 1,98. A estatal informou que o reajuste se deve ao aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional nas últimas semanas. Segundo a Petrobras, os valores são calculados usando como referência a paridade de importação, impactada por fatores como os valores do petróleo e o câmbio. E o preço do diesel, de acordo com o comunicado, vai manter a estabilidade nesta semana. Este é o primeiro aumento anunciado pela estatal em 2021. O levantamento feito pela empresa da gestão de frotas Valicard apontou que em 2020 o preço do combustível subiu 17,6%. Muito bem, Beto Guidini. E desgraça é que nem corvo, quando vem de bando, ainda mais na economia. De acordo com as informações do SEI da Bahia, o fim da produção de automóveis no estado com a partida da Ford pode gerar uma perda de mais de 5 bilhões de reais por ano, responsável por alimentar o governo estadual com as contribuições e prestar aí o planejamento das ações públicas. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia ressalta que a saída da Ford neste momento é péssima para o governo baiano, já que a economia do estado não passa por um dos seus melhores momentos. Em 2019, um relatório que estimava os desdobramentos de um eventual fechamento destas fábricas em Camaçari apontavam aí as perdas superiores à casa de 5 bilhões e, de fato, a Ford fechou e o estado baiano agora terá que rebolar para conseguir reparar esta perda no orçamento gigante. E de novo, Beto, essa história me remete a Olívio Dutra, o homem que mandou a Ford embora. Tu imaginou, Beto, o tamanho do pepino se a Ford se instalasse aqui no Rio Grande do Sul e desse um adeus para nós? A gente ia balançar um pouquinho mais, né? Muito mais, né, Tiago? Não sei se foi sorte ou intuito dele, né? Também tem esse lado. Claro que os 20 anos que a Ford trabalhou na Bahia arrecadaram, enfim, trouxeram seus benefícios sociais, os empregos e tudo mais, mas a partida abrupta de uma montadora de automóveis sugere aí um abalo considerável na economia do estado. Não só do estado, como do Brasil, né, Tiago? Isso mesmo. E segundo o portal Canal Rural, o Ministério da Agricultura proíbe temporariamente a pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. A pesca de arrasto por rede está suspensa temporariamente no litoral do Rio Grande do Sul até o início da implementação do plano para a retomada sustentável da atividade de pesca de arrasto na costa do estado. A medida nesse sentido foi tomada pela Secretaria da Aquicultura e Pesca, a SAP, do Ministério da Agricultura, que publicou na sexta-feira, dia 15,
uma portaria suspendendo temporariamente a atividade por embarcações motorizadas nas 12 milhas náuticas da faixa marítima da zona costeira gaúcha. Conforme nota do Ministério, a estimativa é de que o plano de retomada sustentável seja apresentado nas próximas semanas. E o plano prevê alterações nas instalações e redes utilizadas para que permitam o escape de espécies marinhas que não são alvo da pesca, mas que acabam sendo capturadas de forma incidental. E essas ações serão transformadas em normas posteriormente. E agora uma das informações da política. A segunda-feira foi tomada por salpicões, por assim dizer, em Brasília. Isto porque Rodrigo Maia ontem disparou a esmo, né, Beto Guidini? Ele falou aí que a coragem de Bolsonaro não é tão grande para negar a Coronavac e que Pazuello fez um papelão. Abre aspas, o presidente disse várias vezes que não compraria a vacina chinesa porque quem mandava era ele. Mas na hora da verdade, a coragem não é tão grande, fecha aspas, falou o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Porque o governo federal saiu derrotado da disputa da vacinação na medida em que teve que aceitar a compra da Coronavac. Além do mais, Maia atribuiu a Pazuello aí um papelão na história da vacina que ia ser buscada na Índia, né? O avião pronto para decolar de Recife, uma operação logística bastante ampla, o avião adesivado, tudo mais, aquela expectativa aí na sexta-feira de noite. O governo indiano disse que, por enquanto, não tinha doses da vacina para entregar para o governo brasileiro. E aí nós ficamos com uma mão na frente e outra atrás. Ontem, o presidente, na saída do Palácio da Alvorada, falando com seus apoiadores, voltou a falar num tom de discurso ideológico e pouco ortodoxo. Beto, ele disse que as Forças Armadas decidirão se no Brasil existirá democracia ou não. Esse tipo de fala não colabora com nada nesse nosso atual momento e, por hora, tem que se dizer, quem saiu por cima nesse momento da vacina é sim o governador do estado de São Paulo, que apostou no imunizante desde o começo e nesse momento deve estar coçando o umbigo e dando risada porque o Palácio do Planalto saiu perdendo nessa disputa política. Dória e essa futura ascensão ao Planalto, né, Tiago? E segundo o portal Tua Rádio, a Polícia Federal vai escoltar vacinas e policiais locais farão a segurança na distribuição. O Ministério da Justiça divulgou no domingo detalhes sobre a segurança que será adotada na distribuição das vacinas contra a Covid-19 em todo o Brasil. A Polícia Federal atuará na escolta das vacinas e na segurança dos espaços federais de armazenamento. Nos estados, as doses serão entregues às polícias locais que ficarão responsáveis pela distribuição. E na tarde do domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial no país das vacinas Coronavac e a Oxford AstraZeneca. Os imunizantes são responsabilidade do Instituto Butantan e da Fiocruz, respectivamente. E conforme o Ministério da Saúde, unidades da Coronavac já estão disponíveis e começarão a ser entregues nos estados a partir de ontem, segunda-feira. É a previsão de que na quarta-feira os estados já tenham distribuído as cargas aos municípios, que poderão começar a aplicar as vacinas na população. Isso mesmo, e nós estaremos ligados para saber quando as primeiras doses chegarão aos municípios da nossa região e vamos contando para você. Mona Lisa estava nos contatos há pouco e temos algumas estimativas, nada oficial, dependemos ainda dos movimentos do governo do estado, mas assim que as doses chegarem em Nova Prata e nas nossas cidades vizinhas, a gente conta como vai ser os protocolos de vacinação. E seguindo com informações, Beto, ainda falando da pandemia, olha a receita da vovó tendo efeito científico. Pelo portal Canal Rural, o própolis pode reduzir o tempo de internação por Covid-19, sugere um estudo. Foram analisados 124 pacientes na cidade de Salvador e os resultados ainda precisam ser revisados por pares de estudos mais amplos, que serão realizados aí com validade clínica. Mas, por enquanto,
uma parceria feita entre a Apis Flora, o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e o Hospital São Rafael, em Salvador, identificou que um produto proveniente do agronegócio, o própolis de mel de abelha, pode ter uma eficácia de diminuir o tempo de internação dos pacientes com Covid-19. Os ensaios clínicos introduziram a ingestão de própolis em pacientes do Hospital São Rafael e o resultado foi satisfatório. Essa receita é bem antiga, né, Beto? É bem antiga. O própolis sempre foi um medicamento, né, um remédio para a gente, né, Tiago? E agora nós vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 78, casos novos 22, casos confirmados em UTI, 1 pessoa, óbitos confirmados foram 16. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 15, casos curados 81, em isolamento 16, óbitos foram 2. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos não temos nenhum. Casos confirmados foram 68 e curados também 68. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 4, pacientes curados 273. Cotiporanense sob monitoramento 20 pessoas, óbitos foram 1 óbito. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 54, casos confirmados 916, curados 855, óbitos foram 7, casos em isolamento e monitorados 223. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 91, confirmados 1.508, recuperados 1.407, óbitos foram 10, hospitalizados 5 e em outros hospitais 4 pessoas. Pela cidade de Paraí, confirmados 645, curados 619, óbitos foram 6 e pessoas em monitoramento 39 pessoas. Pela cidade de Protásio Alves, casos positivos 81, ativos 6, recuperados 71 e óbitos foram 4. E pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 2, casos isolados 10, casos positivos do dia 3, hospitalizados 1 pessoa e óbitos foram 4. Muito bem, Beto, e quero mandar um abraço para quem nos acompanha, a dona Carmen Corso e o seu João Luiz da Costa, conectados conosco. No próximo bloco, eu retorno do nosso Estúdio 2, ao vivo, com a professora Rose Claire, da Universidade de Caxias do Sul. Entrevista ao vivo, fique conosco. E o que temos ainda nessa manhã, Beto? Agora são 8 horas e 51 minutos. Toda semana, o Dr. Guilherme Schossler realiza uma avaliação sobre a Covid-19 em Nova Prata. E agora vamos conferir as informações desta semana. Então, assim, antes de mais nada, uma coisa que nos chamou a atenção, que a gente observou muito nessa última semana, foi o seguinte: uma grande quantidade de pacientes buscando atendimento, já com alguns dias de sintomas. Isso é uma situação que me preocupa muito, porque esses dias que a pessoa fica esperando para ver o que vai acontecer com a doença, são dias que ela acaba trabalhando em contato com outras pessoas. Então, a gente quer fazer chamar a atenção de uma forma positiva, que para o coronavírus é um pouquinho diferente de quando tem as viroses normais. As pessoas vão se questionar e vão falar assim: bah, mas então agora, a vida inteira, os médicos nos orientaram que a gente só deve procurar o atendimento caso os sintomas sejam mais graves. Esperar uns 2, 3 dias para ver se aquela coriza, se aquele nariz escorrendo, se aquela febre pequena vai evoluir para um quadro mais grave. E depois somente procurar atendimento. No caso do coronavírus, o paciente, até se ele tiver sintomas leves, ele pode não ser atendido nos primeiros dias, mas deve se isolar. Essa é a questão. Por que se isolar? Porque digamos que tu tenha sintomas leves, nariz escorrendo, dor de cabeça. Isso já é uma síndrome gripal, pelos critérios do Ministério da Saúde.
Se tu ficar em contato com outras pessoas, tu vai acabar contaminando aqueles teus colegas de trabalho. E aí sim nós vamos ter prejuízo para aquela empresa, porque mais de 2 casos dentro de um único estabelecimento caracteriza surto. Então a gente quer tentar evitar isso. Então a gente chama a atenção que tem que ter um equilíbrio entre o ficar em casa e o buscar atendimento. Algumas pessoas relatam, mas vocês orientam que a gente não procure o pronto-socorro. Não é bem assim. A gente sempre orienta que o paciente fique no isolamento, mas na piora de qualquer um dos sinais, que são acelerar a respiração curta, muita tosse, muita febre, dificuldade para respirar, na presença desses sintomas, o paciente tem que procurar atendimento médico sempre. Lembrando que qualquer paciente que está com Covid em casa deve tomar muita água, tá? É uma doença seca, é uma doença que desidrata a pessoa. Portanto, a ingestão de água, manter uma alimentação saudável é as maiores recomendações para esses pacientes. Temos uma notícia boa também, que foi a questão dos leitos de UTI, no estado que reduziu a ocupação em torno de 70%. Na outra semana, logo após o Ano Novo, chegava a 98%, o que era muito assustador. Mas lembrando que a ida do paciente para a UTI não é uma vitória, e sim uma derrota, tá? Tem que ficar bem claro. Mas tem leito de UTI, então estou tranquilo. Não. Se tu tiver coronavírus e precisar ir para a UTI, as tuas chances de sobrevida despencam, tá? Você sai de um quadro de 15% de mortalidade, que é o paciente internado grave, para um quadro que pode chegar a 75% de gravidade, dependendo do tipo de UTI, enfim, para onde o paciente vai. A gente sabe que tem algumas pessoas que são que nem fumante que não tem câncer de pulmão, né? Tem gente que fuma a vida inteira, tem 95 anos, não tem enfisema e não tem câncer de pulmão. Quer dizer, tem proteção imunológica contra essas doenças. Tem pessoas que não vão pegar Covid, tem proteção genética, tem proteínas que o sistema imunológico para aquele vírus funciona bem. E às vezes essas mesmas pessoas são muito vulneráveis a outros tipos de doenças. Então a gente sabe que cada cidadão vive num ambiente diferente. E esse ambiente que a gente chama de alterações fenotípicas vão definir em grande quantidade as doenças que tu vai pegar ao longo da vida e os problemas de saúde que tu vai ter. O que a gente tem sobre vacina até agora? Tem que ficar claro que as primeiras imunizações para Covid vão ter um pouco mais de reações, febre, dor no corpo, até reações locais. Isso vai acontecer, a vacina foi recém-produzida. Com o passar dos anos, com certeza isso vai melhorar. Basta lembrar da H1N1, quando foi vacinada a primeira vez, eu estava trabalhando já, então eu posso afirmar, a gente atendeu muita reação nas emergências e nos consultórios, pessoas que vacinavam e apresentavam muitos sintomas depois. Hoje em dia, praticamente ninguém mais reclama da vacina. É uma evolução contínua, todas as vacinas vão ser assim. Nós não podemos esperar 10 anos para vacinar a sociedade e viver dessa forma. Ao longo desse período, o governo fez alguns pré-contratos e uma das que foram primeiramente investidas foi a da Oxford, em torno de 100 milhões de doses, que não vão ser entregues agora. Quem leu a notícia ontem fala em 2 milhões de doses. A vacinação não tem data para começar, ela ainda não está programada, recém está chegando. O Ministério da Saúde já publicou uma portaria de um protocolo, de como é que ele vai executar. Os municípios terão que seguir as normas do Ministério da Saúde e aqui no nosso caso, da 5ª Coordenadoria. Se programará e se informará as pessoas de como é que vai ser realizada. Com o objetivo sempre de vacinar as pessoas no menor tempo possível e com o menor número de aglomerações possíveis. Temos que lembrar que a maior parte das vacinas, ou melhor, todas elas disponíveis hoje, são 2 doses. É uma dose executada no dia 1, digamos assim, e uma outra dose 15, 20 ou 30 dias depois, conforme a origem da vacina. Nesse período, entre uma dose e a segunda dose, os pacientes podem adquirir o vírus. Portanto, os cuidados seguem. Então, nós estamos frisando, porque se chegar no dia da vacina, talvez se o paciente tiver febre, não vai poder vacinar. Se tiver muitos sintomas, também não. Então, agora que estamos chegando perto talvez o início da solução do problema, não a solução, é o início,
a gente precisa tomar cuidado redobrado. Tá? Então, não se preocupem, não vai alterar o DNA da pessoa, a vacina não é com esse fim, elas querem produzir imunização. Então, é colocado um antígeno do vírus, ou o vírus vivo atenuado, inativado, ou o RNA do vírus. E tem algumas que não estão ainda nem em fase de pré-teste ainda em utilização do DNA. Essa vacina que utiliza o RNA do vírus é uma vacina nova, tá? É uma tecnologia de vacinação nova. As demais são tecnologias de muitos anos, extremamente estudadas já. Claro que não para o Covid, mas em outras doenças. E já vi também outras pessoas com medo, dizendo assim, tem que liberar, para que existe a Anvisa? Vamos vacinar todo mundo, se nos Estados Unidos ela está autorizada, se na Europa liberaram, por que o Brasil tem que passar pela Anvisa? Então, por que tem que passar pela Anvisa? Tudo que entrar no país no ramo de medicamento, historicamente passa pela Anvisa. O que o governo fez foi atalhar esse mecanismo na parte burocrática. Então, por isso que as liberações estão mais rápidas e devem ser feitas pelos órgãos responsáveis, tem que seguir a rotina. A gente não pode pular as etapas. Uma regrinha geral, para encerrar, um comentário interessante. Se a nível nacional hoje compensa nós usar uma vacina que ela imuniza, tem 93% de eficácia e atinge 20% da população nesse momento, ou utilizar uma vacina que tem uma eficácia menor, 70 e poucos por cento, se não me engano, da Oxford, e que atinge praticamente, tem condições de chegar a 100% da população, né, dependendo da quantidade disponível. Hoje é vantajoso, nesse momento, a gente usar uma vacina que tenha fácil acesso. Tá? Depois, num segundo momento, a gente pode pensar em outras vacinas com resultados maiores. Mas mesmo essas vacinas que não têm um resultado tão expressivo nos casos leves, elas estão protegendo para casos graves. E o que vai fazer a diferença, assim como faz no H1N1, é as internações. Então, se qualquer imunizante provocar uma redução significativa nas internações e, consequentemente, nas mortes, ele está justificado. Tá? Nesse momento, é o que eu penso. Tem tanta gente usando um monte de coisa para coronavírus que não tem nem explicação, nem estudo algum a respeito, e, ao mesmo tempo, tem medo da vacina. Então é contraditório isso. Eu vou usar isso aqui porque na falta de tu tem tu mesmo, mas a vacina eu não uso. Por quê? Porque está sendo apressado o uso, mas se tu vai tomar uma coisa que não tem indicação nenhuma e não vai tomar vacina porque ela está sendo feita de uma forma rápida, não combina, né? Então, assim, as pessoas vêm aqui pedir um alerta, que todos pensem bem sobre a questão da vacina, que não vamos com preconceito, mas todo mundo terá a sua liberdade, como sempre. Liberdade de ir e vir, escolher e decidir. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, deixar bem claro, tá? Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória.
sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, no programa Mulheres, teremos o tema Mulheres no Poder. Nós vamos receber a vice-prefeita de Nova Prata, Sandra Zotes Gugelmin, a secretária de Educação, Loreni Tonin, e a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova. Nos acompanhe. TV, hoje recebendo a professora e diretora do campus Nova Prata, Rosicler Maschio Gilioli, da Universidade de Caxias do Sul, que vem conversar conosco sobre o vestibular complementar e as possibilidades de ingresso nos cursos oferecidos aqui no campus local. Bom dia, professora Rosicler, seja muito bem-vinda ao Conecta News nessa manhã. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. É sempre um prazer estar com vocês e agradecer a parceria que temos, Conecta e Universidade de Caxias do Sul. Prof, primeira pergunta, a gente vem anunciando já desde a semana passada, nós temos a possibilidade do vestibular complementar da universidade.
As inscrições vão até o dia 10 e as provas são no dia 14. Mas conta para nós o que é o vestibular complementar e quais são as possibilidades de ingresso que o aluno tem no ensino superior, sabendo que isso é uma possibilidade de qualificação para o mercado de trabalho. Muito bem, Tiago. Então, olha só, nós tivemos em novembro o nosso tradicional vestibular de verão. Como muitos alunos do ensino médio ainda não concluíram, não é, o seu curso, então a universidade ofereceu essa opção continuada do vestibular de verão. Por isso, o vestibular complementar. Complementa o primeiro vestibular lá de novembro, que é o vestibular de verão. Vai ser, como tu colocaste, dia 14 de fevereiro, né? E vai contemplar, mais uma vez, deixa eu te colocar, né? Vai contemplar aqueles alunos que estão concluindo o ensino médio ou que recém concluíram o ensino médio, tá? O vestibular, a princípio será presencial em cada campus da universidade. Tá? As inscrições elas vão até o dia 10 de fevereiro e elas são feitas exclusivamente no site da UX, www.ux.br. Nós temos aqui no campus de Nova Prata, e é claro, em todos os campi da UX, nós temos uma central de atendimento para o vestibular. O aluno que não consegue fazer a inscrição, tem alguma dificuldade ou tem dúvidas, pode ligar ou pode ir até o campus para que a gente faça toda a assessoria, toda a ajuda para tal, Tiago. E, prof, qual é, assim, os cursos que estão à disposição aqui no campus de Nova Prata? Quais são os que têm uma maior procura? E, afinal, qual a vantagem que o aluno tem quando resolve ingressar na Universidade de Caxias do Sul? Os nossos cursos de graduação, eles são presenciais, administração, agronomia, ciências contábeis, direito e gestão financeira, tá? Então, nós tivemos em 2020, não é a questão das aulas online, nós chamamos as aulas síncronas, né? Então, que elas acontecem no momento, no horário da aula. Esse ano, Tiago, como eu coloquei com relação ao vestibular, a princípio presencial. Por que eu digo a princípio? Porque nós precisamos ainda aguardar, não é, o que vai acontecer com relação ao Covid, com relação à pandemia. Mas eu te coloco que a ideia, né, a universidade ela está trabalhando para que nós possamos, no dia 1º de março, que é o nosso primeiro dia de aula, podermos retomar presencial, tá, Tiago? E assim, por que estudar numa universidade? Por que estudar na UX? Eu coloco que um curso de graduação é sempre um diferencial para o profissional que quer se destacar no mercado. Então, essa questão ela é muito importante. Fazer uma faculdade, ter uma graduação, é uma forma de qualificação, de capacitação, de buscar melhoria nas suas competências. A busca da melhoria pelas competências vai reverter em resultados positivos no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente de trabalho, em empresas, em instituições, em entidades, pessoas, profissionais liberais, enfim. Então, é sempre importante. Agora, por que estudar na UX? Não é? Nós, como eu coloquei no início, os nossos cursos eles são presenciais. No ano passado, mesmo se tendo essa questão da pandemia, eles continuaram a ser presenciais online. As pessoas, algumas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de diferenciar o que é EAD e o que é online. É bem diferente. O EAD o professor, ele grava as aulas, grava um vídeo, posta trabalhos, posta textos, e o aluno vai acessar o ambiente quando ele tiver um tempo, quando ele puder fazê-lo. O presencial online é o aluno e o professor, então, e os colegas, é claro, juntos numa sala de aula virtual. Então, ao invés de nós estarmos na sala de aula lá no campus,
nós estamos numa sala de aula virtual, onde nós nos enxergamos, nós interagimos, nós conversamos, nós tiramos dúvidas. O professor pode, no momento da aula, posta vídeos, slides, faz trabalhos na nossa plataforma online, pode fazer trabalhos em grupo. Então, é essa a diferença do online para o EAD. É no momento da aula. No nosso caso, que inicia às 19h40, que os nossos cursos, a princípio, eles são todos noturnos. E, prof, a gente tem aí exatamente uma ampla gama de ofertas das mais diferentes instituições de ensino, oferecendo o EAD, que há muito tempo já vem sendo aí colocado no mercado. Mas uma coisa que precisa ser frisada, né? Para o ingresso no mercado de trabalho, para mirar uma melhor experiência, a aula presencial tem todo um diferencial, né? Nós também temos todo um pacote de cursos EAD, Tiago. Então, os presenciais e uma, vamos dizer, uma aula separada de cursos EAD. Então, nós também temos esse produto a oferecer aos interessados. Fazer uma faculdade EAD também é bom, também é válido, Tiago. Só que a pessoa ela tem que fazer uma análise anterior da escolha. Qual EAD ou qual universidade escolher? Né? Então, buscar conhecer, buscar informações sobre o material daquele EAD, sobre a capacitação dos professores EAD, sobre as questões práticas que o EAD pode agregar, não é? Então, Rose, eu sempre digo que estudar de qualquer forma é válido. Fazer uma faculdade EAD pode, claro que sim. Nós temos toda uma tecnologia para o EAD. Só que eu digo assim, a pessoa tem que analisar qual o EAD que ela quer, né? Porque tem isso com as presenciais da mesma forma, correto, não é? Tem tudo que é tipo de coisa no mercado. Então, observe a qualificação do professor, observe a qualificação do material instrucional, não é? O retorno que os professores dão aos alunos, né? A interação que pode ter pelo chat ou outras ferramentas com os colegas é importante. Bem, mas, Tiago, então falando sobre especificamente os nossos cursos em Nova Prata, não é? Então, por que estudar em Nova Prata? Né? Que nós estávamos conversando agora há pouco antes de entrarmos no ar. Também, então, como eu, candidato, tenho que fazer uma análise dos cursos EAD, eu também tenho que fazer uma análise dos cursos presenciais, das universidades. Não é? Então, o que nós temos a oferecer de diferencial nos nossos 5 cursos presenciais? Nós temos a prática em cada curso. Mas como assim? Então, deixa eu te colocar de cada curso. A administração tem a sua empresa escola, que é a empresa Júnior. Que funciona ali embaixo, na rua da antiga rodoviária. Da antiga rodoviária, isso. Nós temos todo ano, então assim, é uma diretoria que ela fica de alunos, que ela fica a cada 2 anos, é um período de 2 anos para cada diretoria. Ela é formada por alunos, então tem o presidente, tem os diretores e tem os colegas, os consultores. Essa empresa, ela tem o presidente, que é o aluno, como eu te coloquei, e ela tem a assessoria dos professores. Então, o professor Mário Kozer e o professor Cássio Klein, eles são os nossos coordenadores da empresa Júnior. As empresas, então, elas chamam a empresa Júnior, colocam a sua dificuldade, a sua demanda. Os professores e os alunos, então, aquela diretoria que está atuante naquele ano, naquele período, faz uma análise da proposta, da demanda, melhor dizendo, organiza uma proposta, apresenta para a empresa que está chamando, né, a empresa Júnior. Se a empresa der o ok à proposta, então os alunos começam a trabalhar nos pontos de melhoria. O aluno não trabalha sozinho, o aluno trabalha sempre assessorado por um professor especialista na área. Então, olha só, vamos fazer um trabalho em custos. Abraça a causa um professor de custos. Vamos fazer um trabalho na área de RH, vai o professor de RH.
certo? E assim por diante. Então, se o aluno, a pessoa quer fazer administração, mas onde eu vou fazer? Dá uma olhada nos guias do estudante do Brasil inteiro, que lá tem os diferenciais de cada curso. Olha se existe a prática. A prática da administração, a princípio, é a escola, a empresa júnior, a empresa escola. Contábeis, em Nova Prata, nós temos também um grande diferencial, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. É um escritório que ele é gerido pelos alunos de contábeis. O professor, que é o coordenador do curso, o professor Renato, ele que coordena. As pessoas físicas e jurídicas procuram o escritório, eles atendem, mas o aluno não atende sozinho. Ele atende amparado pelo professor especialista. Olha que bacana isso. Perfeito. O direito, tu és advogado, Correto. o SAJU, não é? O Núcleo de Práticas Jurídicas. Temos o SAJU aqui em Nova Prata. Temos o SAJU aqui em Nova Prata. É importantíssimo para a formação do aluno. Isso, e ele também é do lado ali da empresa Júnior, na rua da antiga rodoviária. Nós atendemos à tarde. Os alunos, eles trabalham a princípio em duplas e sempre assessorados pelo professor. Sim. Ou pelos professores, então, conforme a especialidade. Administração e gestão financeira eu falei só da administração, mas a gestão financeira, ela contempla, né, a empresa Júnior. E a agronomia, que nós estamos com os laboratórios, não é? Agora, nesse mês de janeiro e fevereiro, nós estamos em reformas, organizando, então, montando o laboratório de alimentos. Então, hoje nós temos o laboratório de química, de microscopia, multidisciplinar. Agora estamos montando o laboratório de alimentos, a estufa, a área de terras, que nós temos um comodato de 5 hectares que o hospital nos cedeu, não é, por 10 anos. Já fizemos uma plantação de soja. Já vi, passei lá pela frente, vi Bem legal. as placas com a tipologia das sementes, a Universidade de Caxias do Sul presente, Sim, isso faz todo o diferencial. sim, aham. Até porque agronomia na prática se aprende no campo, né? Claro que sim. Então, eu vou te dizer, nós não estamos com a estrutura de agronomia 100%, mas nós estamos trabalhando para cada semestre poder aperfeiçoar. E, prof, vamos lá. 5 cursos aí à disposição, com todo o aporte teórico, o reconhecimento nacional e internacional que a Universidade de Isso. Caxias do Sul traz, cada um com o seu campo prático bem estabelecido, Sim. SAJU, empresa júnior, núcleo fiscal, o campo de prova da agronomia, tudo à disposição. Então, o aluno vai ter os livros e vai ter a prática. Mas se eu sou aluno e quero me inscrever e estou em dúvida, não sei para que área seguir, o que a prof dá de dica aí com toda esta experiência no mundo acadêmico? Tu sabes, Tiago, que nós recebemos muitas pessoas em dúvida. E também nos últimos anos, eu acho muito bonito isso, muitas pessoas que vêm com os pais para conversar conosco. Então, se a pessoa está em dúvida, se ela não sabe, né, qual curso seguir, por que não ir até o campus para conversar conosco? Não é para conversar comigo, com as meninas. Nós temos muitas informações a oferecer, né, para que a pessoa possa tomar uma decisão, vamos dizer, mais acertada, mais segura, né? Então, o que a pessoa pode fazer? Existem os testes vocacionais, a pessoa pode procurar na internet, são muitas informações sobre cursos, mas quiser conversar conosco, nós recebemos sempre pessoas com dúvidas, que querem saber mais sobre este ou sobre aquele curso, não é? Ou pessoas que não sabem de jeito nenhum qual curso tem aptidão para fazer, né? Então, não custa. A pessoa pode passar no campus para conversar conosco. Porque essa é uma das características que o campus de Nova Prata dispõe. Vocês têm essa pessoalidade Sim. no trato. Receber Sim. o aluno. Já tive lá, inclusive, os alunos vinham, recebiam seus presentes de retorno, todo mundo bem atendido. E existe essa comunicação, coisas que muitas vezes em instituições maiores não se tem esse encontro pessoal de conhecer o aluno pelo nome, de saber as necessidades dele. É uma universidade de um grande porte, numa cidade como a nossa, tecnicamente pequena, mas que tem
uma pessoalidade no trato com os seus alunos. Ah, que bom ouvir isso, Tiago. Nós trabalhamos para exatamente isso. E para atender também os pais, os familiares dos nossos alunos. Tu sabe que no ano passado a gente fez até uma campanha, né? Publicamos nas redes sociais daqueles alunos que estavam em casa tendo aula e o pai, a mãe e os irmãos, né, acompanhando. Sim. Então, os alunos eles faziam fotos, né, e mandavam para nós e nós divulgávamos. Eu acho isso muito bonito. E cada vez mais, né, assim, os pais acompanhando, os pais indo até o campus. E eles querem saber as disciplinas, os nomes, os dias, os horários. É bem bacana isso, Tiago. E, prof, você, claro, uma questão que a gente tem que trazer, né? A Universidade de Caxias do Sul, nesse último ano, nós acompanhamos profundos esforços aí de integração com a comunidade para promover uma situação de melhora nessa ocasião que passamos pela pandemia. O Hospital Geral ampliou seu atendimento. A universidade disponibilizou da sua unidade móvel para fazer testagens conveniadas nas cidades sedes. Inclusive aqui, né, Tiago? Inclusive aqui nós fizemos uma matéria na frente da SIC. Isso, com as 3 entidades. Exato, na metade do ano passado. Isso. Ontem a gente colocou aí à disposição a questão da disponibilização dos ultra-freezers para armazenamento das vacinas, sem falar no respirador mecânico que foi inteiramente desenvolvido na universidade a um custo baixíssimo. Isso. Integrar a Universidade de Caxias do Sul como um aluno coloca você em comunicação com toda essa cadeia comunitária que a universidade desenvolve, que é um trabalho reconhecido internacionalmente, inclusive. Isso. A nossa universidade, ela é uma universidade comunitária. O nosso reitor, ele costuma colocar assim, ó, UCS, Universidade de Caxias do Sul. Não é Universidade de Caxias do Sul, Universidade Comunitária da Serra. Ele costuma fazer esse jogo de palavras. Porque nós temos um papel social, não é? Nós temos um papel nas comunidades onde estamos inseridos. E o nosso objetivo é participar, é contribuir do crescimento, do desenvolvimento das nossas comunidades, das pessoas que aqui residem. E, prof, agora chegando, temos a notícia, né? Talvez estaremos recebendo aí as primeiras doses de vacina aqui na nossa cidade, ainda no dia de hoje. Isso. Ao longo aí dos próximos 60, 90 dias, nós vamos ter uma profunda campanha de imunização. Isso dá uma certeza para a universidade, para uma retomada gradual das suas atividades presenciais? Certeza não, né, Tiago? Mas eu te digo, a universidade quer muito retomar presencial. Esforços estão sendo feitos. Por exemplo, se for possível, se houver a possibilidade, vamos dizer, de voltar presencial em 50%. Então, a universidade está organizando nos seus campi algumas salas de aula, em que o professor vai estar presencial, vai estar na sala de aula, em torno de 50% dos alunos presencial e o restante em casa. Então, sim, aqueles alunos que não se sentirem confortáveis para voltar, eles ficam em casa e nós vamos ter as aulas novamente online, só que alguns em casa e outros no ambiente universitário. Tá? Então, é uma opção. É uma opção que se está trabalhando e que a universidade está organizando agora durante o período de recesso, né, de férias, para que, se for preciso, nós tenhamos essa tecnologia já montada, já à disposição. Não é? Então, uma parte dos alunos em casa e uma parte dos alunos em sala de aula no momento da aula, certo? Então, online, não EAD. Perfeito. E, prof, se fosse assim destacar, a gente sabe que temos aí um grande leque de professores em todos os cursos que são ofertados aqui em Nova Prata. Mas se a prof pudesse trazer alguns nomes para os alunos saberem, quem que é aquele professor da contabilidade, quem que é o coordenador da agronomia, eu quero conversar, eu quero procurar na rede social, o que a prof pode dizer para quem está acompanhando agora? Tu queres, eu digo então os nomes dos coordenadores? Pode ser, que legal. As pessoas procuram. Sim, então nosso coordenador do curso de administração e do curso de gestão financeira, o professor Mário Koser, o curso de ciências contábeis, o professor Renato Breitenbach,
Curso de Direito, a professora Jussara de Oliveira. Ela reside em Bento, mas ela é muito presente no nosso curso. Está fazendo também, igual aos demais, um excelente trabalho. E o coordenador de agronomia, o professor Joel Teles. Eu agora não lembro dos celulares, Sim, é claro que não lembro nem do meu. necessidade. Mas, enfim, as pessoas podem ligar no campus, Sim. não é? 3242-1008, solicitar, não é? Entrar em contato com os nossos coordenadores. E caso eu estou assistindo a entrevista, eu estou vendo a professora Rosicler falar, me despertou o interesse de estudar e eu ainda quero me aprofundar um pouco mais. Afinal, a gente fala nessa questão, existe um investimento que a família faz no aluno para propiciar essa questão. O campus está de portas abertas, os coordenadores recebem Claro os que sim. alunos. Como é que funciona o atendimento? Todos nós. A nossa secretaria, as meninas da secretaria, muito solícitas, estão treinadas, trabalham para o bom atendimento. É o nosso lema, né? O bom atendimento ao aluno. Os nossos coordenadores também sempre apostos, e eu também sempre atendo a todos que querem conversar comigo, Tiago. E, tá? prof, antes de nós encerrar, temos que dar uma palhinha, porque eu também vou estar dando um curso aí online na Universidade de Caxias do Sul. Vou pedir para o Douglas colocar no ar aí para nós, mandei para ele antes, o card de 13 e 20 de março, um cursinho aí online para quem quiser entender um pouco mais das realidades da política brasileira e o que acontece nos entornos e das relações de Brasília desde a época antes dos portugueses chegarem, prof, até hoje as coisas continuam bem parecidas. E quem conta essa história é Raimundo Faoro, um gaúcho aqui de Vacaria, pouco conhecido, mas em 58, prof, ele já escrevia coisas que hoje se fazem presentes e vai ser uma honra muito grande poder estar trabalhando com vocês nesse período. Prof, nosso horário já chega no seu limite. Tá. Considerações finais aí para quem nos acompanha. Tiago, então eu só quero fazer um fechamento, colocando a partir do teu curso de extensão. Estamos muito felizes que tu vai estar conosco, e eu adorei esse tema, achei o máximo. Estou com o card aqui que eu queria, né, colocar. Então, lembrar, né, 13 e 20 de março, são 8 horas, e para os nossos alunos, valendo horas complementares. O campus de Nova Prata, nós temos o objetivo de oferecer o pacote completo aos nossos alunos. Dos cursos de extensão, que são os cursos rápidos, profissionalizantes ou operacionais, não é? Que capacitam para o trabalho. Passando para os cursos, os tecnólogos, no caso, gestão financeira, os cursos de graduação, nós estamos com 4 especializações, 4 pós-graduação, e nós temos o mestrado em educação, e agora, em maio, vamos iniciar o mestrado em administração. Então, estamos com um pacote praticamente completo de produtos sendo ofertados para as pessoas que têm interesse. Vestibular, dia 14 de fevereiro, presencial, domingo, às 13h30, no campus de Nova Prata. Em toda a UX, é claro, mas falando especificamente do campus de Nova Prata, às 13h30. As inscrições pelo site até o dia 10 de fevereiro. Muito bem, prof. Muito obrigado pelas informações aí. Universidade de Caxias do Sul e aqui na Conecta mais uma parceria muito boa e a gente divulga porque somos instituições que trabalhamos aí em prol de toda a nossa comunidade. E agora a gente volta para o nosso Estúdio 1 para Beto Guidini dar o bom dia e nos despedirmos. Prof, muito obrigado. Obrigada, um abraço a todos. Muito bem, Thiago. Vamos à previsão do tempo primeiro. A previsão do tempo parece da terça-feira de sol com algumas nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá chegar aos 25. Pode chover rápido também durante o dia e durante a noite. E neste momento a temperatura é de 21 graus. E o Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.